Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, uma vez mais estamos aqui reunidos para o nosso SCDB, Seminário Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Estamos aqui para darmos a nossa parcela de contribuição no que diz respeito ao crescimento espiritual, ao crescimento das doutrinas elementares da fé cristã. Nós estamos abordando uma série de ministrações sobre as doutrinas que nós achamos elementares da fé cristã. Já ministramos sobre cristologia, já ministramos sobre teologia própria e hoje nós estaremos ministrando sobre angelologia. E para mim é uma felicidade poder de alguma forma estar contribuindo, ainda que de uma forma superficial, mas contribuindo para o nosso elevio espiritual. Que se você gostar dessa disciplina, eu gostaria de te fazer um pedido. Divulgue o nosso canal, deixe lá um link, um joinha e divulgue para o maior número de pessoas que você puder. Fazendo assim, você estará ajudando o canal e estará também contribuindo para que de alguma forma possamos estar alcançando um número bem maior de pessoas para a glória do nome do Senhor. Tá ok? Então vamos lá, angelologia. É a disciplina que nós estaremos abordando nesta oportunidade. Não de forma pormenorizada, mas de uma forma panorâmica, nós estaremos aqui dando a nossa contribuição, até porque é um tema que ele não se exaure. É um tema que é abordado de forma muito eficiente, eficaz, dentro de várias literaturas, vários livros já são escritos sobre a figura das hostes angelicais. Mas nós vamos aqui tentar dar algumas pinceladas que nós achamos necessárias. Tá ok, queridos? Definição. O estudo das hostes angelicais, que nós passaremos a meditar sobre as diversas categorias de anjos. Eles são enviados por Deus como mensageiro aos homens para que transmitam as ordens, os mandamentos específicos da parte de Deus. Pode trazer socorro para os servos de Deus nos momentos de necessidade. Anjo, querido, anjo é um vocábulo que vem de uma raiz hebraica malak e no grego angelos, que significa exatamente mensageiro ou enviados. Nós temos no Antigo Testamento, nós temos aproximadamente 108 menções, 108 alusões às hostes angelicais, 108 menções aos anjos, e no Novo Testamento nós temos aproximadamente 175 citações aos anjos, tá ok? Então anjo vem de uma raiz hebraica malak, que no grego é angelos, significa mensageiros ou enviados. A palavra do Senhor diz, não são todos eles espíritos ministrados por Deus para servir em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna? Então eles são mensageiros do Senhor, enviados em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Queridos, vamos observar um pouco sobre a sua natureza? Conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16, os anjos, eles foram criados. Eles foram criados diferentemente do Filho, como algumas pessoas e algumas doutrinas chegam até dizer que Jesus é o primeiro criado. Não, Jesus não é o primeiro criado, ele é o Verbo eterno de Deus. Porém, os anjos, eles foram criados. Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz que em Deus foram criadas todas as coisas, tanto dos que estão no céu como dos que estão na terra. Ele é o Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Eles foram criados e eles foram criados por Deus, eles são criaturas de Deus. Agora, como é que eles foram criados, pastor? Eles foram criados pela palavra. Simplesmente Deus disse haja e eles vieram a existir. Apenas pela palavra. E quem é a palavra, senão Jesus? No princípio era a palavra, era o verbo, era o logos. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Eles foram criados exatamente através da palavra de Deus. Então, os anjos vieram à existência pela palavra. Qual seria, então, a data da criação? Conforme Jó, capítulo 38, versículo 1 ao versículo 7,
Queridos, os anjos, eles foram criados em um tempo remotíssimo. Nós não sabemos com exatidão a data que os anjos foram criados. Mas quando nós começamos a analisar cuidadosamente as Escrituras Sagradas, nós podemos dizer que eles foram criados antes da fundação do mundo. E eles foram criados antes da queda de Lúcifer. Se não, veja, olha o que Deus pergunta para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tu tens entendimento. Quando as estrelas da alva juntamente cantavam e juntamente rejubilavam. Essa alusão aqui é exatamente aos anjos. O que está sendo aludido aqui é a figura dos anjos, quando a estrela da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus se alegravam. Essa expressão aqui alude exatamente às hostes angelicais. Então, quando foram criados? Eles foram criados, a resposta seria em um tempo remotíssimo. Eles foram criados, obviamente, antes da fundação do mundo, antes da queda de Lúcifer. Eles já existiam, eles já haviam sido criados. Tanto é que Lúcifer, no ato da rebelião, quando ele rebelou-se contra Deus, e conforme está descrito no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, quando ele diz: eu serei maior do que Deus, eu subirei acima do trono de Deus, colocarei o meu trono e eu também serei glorificado, eu serei louvado. E quando ele insurgiu contra Deus, ele conseguiu aliciar, manter essa parte das hostes angelicais, que se rebelaram, não guardando assim o seu principado, e seguiram exatamente o agente da tentação, que foi Lúcifer. Seguiu exatamente aquele que se rebelou contra Deus, e a palavra do Senhor nos diz que eles foram lançados por terra. Tá ok? Então vamos lá. Os anjos, eles são espíritos. Eles são espíritos, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Já fiz essa citação. Não são todos, porventura, espíritos ministradores. Então, são espíritos. Então, se eles são espíritos, obviamente, eles não têm ossos, conforme Lucas 24, 39. E se não têm ossos, como foi que Jacó lutou com um anjo? Boa pergunta. Se eles não têm ossos, se eles são espíritos, como foi que Jacó lutou com o anjo? Obviamente, queridos, quando nós começamos a analisar cuidadosamente à luz da teologia bíblica, dentro aqui da hermenêutica, dentro de uma exegese interpretativa fundamentada na palavra, nós vamos observar que os anjos, eles assumem forma humana e não só assumem forma humana. Nesse caso específico, o anjo que lutou com Jacó era a teofania, que era a manifestação de Cristo na sua pré-existência antes de se encarnar, antes de vir ao mundo, através da gestação, movido pelo Espírito Santo de Deus e realizar a grande missão do qual o Pai havia lhe designado. Então, a resposta é teofania. Ali era a manifestação de Deus no Antigo Testamento. Eles são invisíveis, mas eles assumem forma humana. Se não, vejam, pelo menos algumas citações, Daniel capítulo 6, versículo 22, Gênesis capítulo 32, versículo 1 ao 2, Daniel capítulo 3, versículo 25. Então, nós temos algumas citações. Os anjos que apareceram na tenda de Abraão, dizendo para Abraão que Sara haveria de dar à luz um filho. Eles se materializaram, eles assumiram forma humana. O anjo que apareceu para Gideão debaixo do carvalho em Ofra, ele assumiu forma humana e chegou para Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E diante daquele questionamento, tanto é que Gideão, ele diz: olha, então, diante daquelas provas, diante daquelas contestações dos quais vocês todos conhecem muito bem, ele diz: tá bom, então me aguarde aí que eu vou preparar um bolo e vou trazer. E a Bíblia diz que eles comeram. O anjo lhe respondeu: eu esperarei até que volte. Então, quando eles assumem forma humana, não é que anjo precisa de alimentar para permanecer vivo, mas quando eles assumem forma humana, eles se alimentam. O anjo que apareceu para Abraão, os anjos que apareceram, eles se alimentaram.
Eu tenho outra citação, os anjos que apareceu para Ló, para anunciar a iminente destruição de Sodoma e Gomorra. Aqueles anjos, eles se materializaram, tanto é que eles entraram na casa de Ló, e pernoitaram ali, tá ok? Então, vamos lá, mais adiante um pouco, eles são invisíveis, mas eles assumem forma humana, eles não se casam, conforme o próprio registro em Marcos capítulo 12, versículo 25, e esse texto foi o próprio Cristo que disse que nós seremos semelhantes aos anjos de Deus quando estivermos na glória, que não se casam nem se dão em casamento. Agora, eles não se casam, até porque, queridos, eles são assexuados, eles não procriam, foram criados em quantidade definida. Então, os anjos, eles não procriam. Deus, ao criar o homem, diferentemente dos anjos, Deus disse para Adão, sede fecundo. Deus dotou o homem de virilidade. Deus disse para o homem crescer, multiplicar, encher a terra e sujeitar-a. Deus deu ao homem essa prerrogativa de gerar, de multiplicar, de dominar. O homem é a coroa da criação divina. Agora, aos anjos não há nenhum registro bíblico do qual possamos nos consubstanciar para dizermos que anjo casa, que anjos têm sexo. Anjos, mesmo não obstante, quando nós começamos a olhar na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a figura, quando se reporta a anjo, a linguagem é filho de Deus, mancebo, jovem. Então, sempre se alude dentro dessa perspectiva de que é um homem, de que é um jovem, de que é um mancebo, mas isso não significa dizer que eles são sexuados, ao contrário, eles são assexuados. Eles não aumentam nem diminuem de número, conforme nós já dissemos, Gênesis capítulo 2, versículo 1, não são oniscientes. Eu preciso deixar isso bem claro. Algumas pessoas me questionam muito sobre isso. Quando nós estamos, de alguma forma, abordando essa temática, nós somos, vez por outra, abordados sobre essa questão. Os anjos, eles não são oniscientes. Não são oniscientes. Conforme o que está escrito na palavra do Senhor, conforme Marcos capítulo 13, versículo 32, Mateus capítulo 24, versículo 36, Gênesis capítulo 19, versículo 2, porém, eles são mais sábios do que os homens, conforme 2 Samuel capítulo 14, versículo 2, eles não são oniscientes. Essa prerrogativa, ela é única e exclusivamente de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Os anjos não são oniscientes. Essa virtude de onisciência, saber o fim desde o começo, conhecer todas as coisas, toda a ciência, aquele que conhece o fim desde o começo, é uma prerrogativa única e exclusiva de Deus, da Trindade. Já os anjos, mesmo não sendo oniscientes, detentores de todo saber, eles são muito mais sábios do que os homens. Não são onipresentes. Eles não podem estar no mesmo lugar um tempo só. Os anjos que estão aqui, eles não podem estar ali. Os anjos que se fazem presente em uma determinada região, eles não poderão estar em outra localidade a um tempo só, porque eles não são onipresentes. Todavia, ele se locomove com velocidade quase que imperceptível, de tal forma que algumas pessoas pensam que eles são onipresentes. Olha o que diz a Bíblia: estando eu, Daniel, enquanto orava, Daniel orando, eis que veio voando rapidamente, velozmente, um anjo e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E diz: Daniel, eu vim para te fazer entender e para revelar sobre as tuas orações.
Eles são tão velozes, porém, volto a repetir, não são onipresentes. Olha o que diz a Bíblia: enquanto Jesus estava sendo assunto ao céu, enquanto ele estava sendo recebido do céu, a palavra do Senhor é muito clara, que enquanto os apóstolos estavam olhando para cima, e penso que ali estava Pedro, Tiago, João, alguns mais próximos ali, enquanto eles estavam olhando para o céu, o anjo do Senhor diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu vestir. Vocês já perceberam a velocidade dos anjos? Jesus já tinha sido recebido no céu, recepcionado no céu, ele já estava em glória, ele já estava no trono de glória, e os anjos, Jesus subiu e os anjos já estavam trazendo uma resposta aos apóstolos que estavam ali. Eles se locomovem de uma velocidade quase que imperceptível, não são onipotentes, eles não são oniscientes, não são onipresentes e não são onipotentes, porém, eles são muito superiores aos homens, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, conforme Salmo 103, versículo 20, eles possuem um poder delegado por Deus, eles são muito mais fortes e eles têm um poder tremendo, conforme ainda, segundo Samuel 24, 12, segundo Reis 19, 35, Êxodo capítulo 12, versículo 19. Então, queridos, eles têm um poder muito grande. Permita-me aqui para um pouco em 2 Reis capítulo 19, vocês se recordam disso? Quando um anjo só matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe, rei da Síria. Um anjo. Imagine o poder desse anjo. Um anjo exterminar quase 180 mil pessoas. E isso em uma noite. Então, queridos, eles têm muito poder, mas é um poder delegado por Deus. É um poder delegado pelo Altíssimo. E eu já disse isso aqui para vocês sobre a rapidez dos anjos, de tal forma que parece que são onipresentes, porque eles se deslocam em uma velocidade muito grande. E esse estudo, obviamente, seria incompleto se nós não falássemos um pouco sobre Gabriel. Gabriel, ele exerce uma função tremenda diante de Deus. Se não vejam, foi Gabriel, que é um anjo mensageiro, porque existe uma hierarquia na glória celestial. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de principados, de poderes, Deus é um Deus de anjos, arcanjos, serafins, querubins, príncipes, tronos. Deus é um Deus de ordem, é um Deus organizado. E Gabriel, ele faz parte de permita-me usar essa expressão, de uma elite nas hostes angelicais. Gabriel é um anjo mensageiro e coube a Gabriel anunciar o nascimento de João, o primo de Jesus. Gabriel anunciou a Isabel, então ele trouxe a visão a Zacarias. E Gabriel chegou a dizer para Zacarias: porque tu não creste, tu ficarás mudo. E Zacarias ficou mudo até o nascimento de João, que foi apelidado de o Batista. Então, coube a Gabriel também anunciar o nascimento de Jesus. O anjo do Senhor aparece para Maria e diz: salve, agraciado, o Senhor é contigo. E Maria não hesitou quando o anjo lhe disse: o que há de nascer, tu receberás visita do Espírito Santo, e o que há de nascer em ti é do Altíssimo, é por obra e graça do Espírito Santo. E Maria não hesitou. Maria simplesmente disse: compra em mim, compra em tua serva conforme a tua palavra. Então, Gabriel, e ele próprio arroga para si, dizendo: eu assisto diante de Deus. Coube a Gabriel
conforme Daniel capítulo 8, enquanto Daniel orava incessantemente, Gabriel ele veio voando rapidamente e revelou a Daniel sobre as 70 semanas apocalípticas, aquela visão tremenda. Gabriel ele ficou detido pelo príncipe do rei da Pérsia, que aqui essa alusão rei da Pérsia, essa alusão de fato ela não é ao rei apenas o rei físico da Pérsia, mas havia todo um principado e potestade de poderes, e o anjo quando descia para atender Daniel, ele foi impedido por uma hoste demoníaca. E a palavra do Senhor nos diz que ele veio após os 21 dias de oração de Daniel, quando o arcanjo Miguel pelejou, e ele veio e trouxe a resposta para Daniel. Esse anjo aqui, ele ocupa um lugar e um local de destaque diante do Eterno. Aí vem uma outra pergunta, e essa pergunta, diga-se de passagem, é uma pergunta muito recorrente nos educandários teológicos, nas salas de EBD, na igreja, é uma pergunta recorrente. Os anjos possuem asas? Ora, os anjos aparecem com asas e às vezes sem asas, em forma humana, sem asa. Agora, na Bíblia, apenas 5 classes de anjos apresenta como portando asas. E aqui nós temos algumas referências, se não vejam, os querubins. Êxodo 25, 20, Apocalipse 4, 8. Os serafins, Isaías capítulo 6, que tinham 6 asas. O anjo Gabriel, conforme Daniel 9, 21. O anjo do Ais, Apocalipse 8, 13, e o anjo do Evangelho Eterno, conforme Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que você poderá dar uma olhadinha e verificar. Tá ok? Agora, os anjos também, queridos, escute isso. Os anjos, eles são numerosos. Eles são muito numerosos. Salmos 68, versículo 17, Deuteronômio 33, 2, Apocalipse 5, 11, Hebreus capítulo 11, versículo 22. Eles são numerosos. Quando a Bíblia faz citação ao número dos anjos, a Bíblia sempre se reporta da seguinte forma: multidões dos exércitos angelicais, miríades de miríades, milhares de miríades de miríades, milhares de milhares, uma multidão das hostes angelicais. A Bíblia não diz com exatidão quantos são o número dos anjos, porém eles são numerosos, são incontáveis. A Bíblia diz que uma terça parte das hostes angelicais seguiu a Lúcifer, mas os demais guardaram o seu principado. Eles não devem ser adorados. Conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 10, Romanos capítulo 1, versículo 24 ao versículo 25. Queridos, entenda bem isso e passe para as pessoas o tanto quanto você puder passar. Tente diminuir essa questão da adoração aos anjos. Finalzinho da década de 80 para 90, até ano 2000, 2010 mais ou menos, houve na verdade uma apologia muito grande voltada aos anjos. Algumas pessoas até disseram: eu vi o anjo, eu sentei com o anjo está aqui sentado do meu lado, eu estou vendo ele aqui. Houve uma evocação muito forte e adoração aos anjos. Alguns segmentos religiosos adoram anjos, só que os anjos, eles não merecem e eles não aceitam adoração. O único que é digno de receber e aceita adoração é o nosso Deus. Os anjos, eles não merecem ser adorados e não devem ser adorados.
Temos aqui em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Quando João foi se prostrar diante do anjo, o anjo disse: não faças tal, eu sou conservo teus e dos teus irmãos, adore a Deus. Então, os anjos, eles não aceitam e não devem ser adorados. Eles não estão limitados ao espaço, até porque eles são espíritos. Eles não estão limitados ao espaço. Anjos comem? Boa pergunta, não? Vez por outra somos questionados sobre isso. Se os anjos comem, anjos alimentam, em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos de que os anjos, eles precisam alimentar para permanecerem vivos, em nenhum lugar. Há uma figura de retórica que diz que o maná é o pão dos anjos, mas é apenas uma figura de retórica. Em nenhum lugar da Bíblia há uma evidência de que os anjos, eles se alimentam ou precisam alimentar como nós, réis mortais. Não, até porque eles são espíritos. Agora, deixa-me dizer para vocês, quando eles recebem forma humana, nós temos isso na Bíblia Sagrada, vários exemplos e vários textos que eu vou citar aqui para vocês, eles se alimentaram. Agora, não significa dizer que eles precisam estar alimentando para permanecerem vivos, tá bom? Então, nós temos aí, Salmo 78, versículo 24, 1 Reis 19, 5, Gênesis 18, 1, Gênesis 19, 1. Então, esses anjos, quando assumiram forma humana, eles alimentaram. Agora, nós temos aqui alguns nomes que são aludidos aos anjos. Se não, vejam: anjo, filho de Deus, Jó 1:6, mensageiro, Jó 33, 23, exército de Deus, Gênesis 32, 1 ao 2, vento, Salmo 104, versículo 4, mancebo, Marcos 16, 5, varão, Gênesis 18, 2, estrelas d'alva, Jó 38, 7. Tá ok? Que Deus nos abençoe, estamos chegando ao finalzinho e espero de alguma forma ter podido contribuir para o teu elevo espiritual. E eu gostaria de te fazer um convite. Divulgue o máximo que você puder. Envie o link aí do nosso canal para um número maior de pessoas, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Não esqueça de deixar o seu comentário aí na timeline do nosso canal. Não deixe de deixar o seu link, seu joinha, faça o seu comentário. Fazendo isso, você estará contribuindo para que esse canal ele possa crescer a cada dia. Logo, logo estaremos disponibilizando mais uma disciplina. Tá ok? O SCDB continua e Deus continue também te abençoando. Lembrando que nós temos aí uma gama de material no nosso canal. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Espero ter contribuído. Shalom, Larema, paz e prosperidade.